Ah, como Ele tem te demonstrado amor, como Ele tem demonstrado para você e eu amor e poder. O amor de Deus é perfeito. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, verso 6, verso 7, verso 8, diz assim, Hebreus 12, 6, 7 e 8. Pois o Senhor disciplina a quem ama, presta atenção. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, presta atenção nesse verso 7. Para com essa história de o demônio está me atingindo, o demônio está me afligindo, Satanás está se levantando, eu estou numa batalha espiritual. Para com esse negócio de o demônio entrou na minha casa, o demônio está agindo na minha família, o demônio atacou meu marido, o demônio atacou a minha esposa. Para com isso. Ah, quando eu me lembro de Jesus dizendo: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas ouvem a minha voz e seguem. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. E aí ele prossegue dizendo: o meu Pai foi quem as me deu, e das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode arrancá-las. Você é ovelha de Cristo. Se você é ovelha de Cristo, faz um barulho de glória em nome de Jesus. Então entenda o amor de Deus. Você está nas mãos do Pai. Entenda o amor do Pai, você está nas mãos dele. Mas entenda também o poder. Jesus prossegue dizendo: o meu Pai é maior do que todos, e das mãos do meu Pai ninguém pode arrancá-las. Entenda o poder desse amor. Entenda o poder desse amor. Veja o verso 7 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Aleluia, aleluia. A sua provação é disciplina de Deus, o seu choro é disciplina de Deus, o seu tratamento é disciplina de Deus, a enfermidade é disciplina de Deus, tudo é disciplina do Pai. Tudo que nós enfrentamos, se você é filho, se você é filha, tudo é disciplina do Pai. Não, mas foi revelado que o demônio se manifestou. Ninguém tem autoridade para tocar em você sem que o Pai permita. O diabo, como diz Martinho Lutero, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Você já andou com um cachorro na coleira pelo meio da rua? O cachorro puxa para um lado, mas você puxa para o outro, e o cachorro tem que ir para onde você determina. O cachorro só pode ir até onde a coleira permite, até onde a corrente dá para ele espaço. Mas se ele tentar avançar em alguém, você dá um tranco e puxa ele. Se ele tentar subir em alguma coisa, você puxa. Se ele tentar fugir, correr para debaixo de um carro, você puxa. Você controla o cachorro na coleira, não o cachorro te controla. E talvez você pense ou diga: mas existem cachorros fortes. Eu, por exemplo, uma vez tive um pitbull, que o meu pitbull chamava-se Taurus, e ele era muito forte, e quando eu andava com ele, ele ia bufando e eu ia segurando: calma, calma Taurus, calma. E quando ele via um boi, quando ele via um carro, quando ele via um ônibus, qualquer coisa grande que ele visse em movimento, ele queria atacar, e ele me puxava, e eu puxava ele, e ele me puxava, e ele era muito forte, e eu falei: eu tenho que comprar aquelas coleiras que tem aquele negócio, aquele espinho assim, aquele troço para segurar mesmo, que quando ele puxar, eu puxo, e aí ele... Mas você acha que Deus é fraco igual você? Quem você pensa que é o Todo-Poderoso? Quem você pensa que é o eterno Criador de tudo? Quem você pensa que Ele é? Ele é o Todo-Poderoso. Isso não é apenas uma fala, não é apenas uma palavra, essa é a realidade, não é apenas uma frase. Ele é o Todo-Poderoso, é de fato quem Ele é, o que Ele é e o que Ele tem. O amor dEle e o poder dEle são perfeitos. O inimigo não pode te tocar sem a permissão de Deus. Tudo é disciplina do Senhor na vida dos filhos. Veja, o texto prossegue dizendo: Deus os trata como filho, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Verso 8: se vocês não são disciplinados,
e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos. Ei, você está passando ou já passou por lutas muito severas? Levanta sua mão e fala: eu já. Eu também, glória a Deus por isso. Eu já passei e tenho passado por lutas e por dificuldades, e eu louvo ao Senhor por isso, porque isso significa que somos filhos de Deus, e que o Pai tem nos tratado como filho e não como bastardos. Se você pudesse fazer o que quisesse, se você pudesse ir para onde você quisesse, se você pudesse se afastar dele a quantidade que você quisesse, se você pudesse, você não seria filho, você seria bastardo. Somos como crianças e ele como pai. As minhas filhas não vão para onde elas querem. Eu tenho uma filha de 2 anos e tenho uma filha de 8 anos. Nenhuma das duas vão para onde quiser. Elas têm liberdade para ir onde elas podem ir, dentro dos meus domínios, dentro da minha certeza de que elas estão seguras. Elas não ficam amarradas na minha perna. Eu estou no quarto trabalhando, elas estão na sala vendo TV, ou estão na cozinha com a mãe, ou estão brincando no quarto delas, sabe? Mas elas não ficam amarradas na minha perna, mas estão dentro da segurança do lar que nós proporcionamos para elas. Assim somos nós com Deus. Somos disciplinados, e quando elas fazem bagunça, tem disciplina. E não é só castiguinho. Você vai ficar de castigo sentadinha aí, porque você não pode ser assim. Cala a boca! Porque tem filho hoje em dia que é assim, né? Você está pensando que você está falando com quem? Eu estou falando com você mesmo. Meu exemplo de pai é Deus. O pai corrige e disciplina todo filho que ele ama. Amor sem correção não é amor, é omissão. Deus tem te disciplinado, Deus tem te corrigido, você tem passado por provas, por lutas, por dificuldades, mas permanece na presença do Senhor. Isso é graça maravilhosa, isso é perseverança dos santos. Deus tem gerado perseverança em você mesmo no meio das tribulações. Você tem todas as possibilidades e oportunidades de sumir. Por que você está aqui? Por que você vem à igreja? Por que você vem ao culto? Você podia sumir, mas Deus gera em você. Deus gera em você o desejo de estar na presença dEle. Deus gera em você assim: eu não posso me afastar do Pai. Não é você que escolhe isso, é Ele quem escolheu você. Não é você que diz assim: não, eu não vou me afastar de Deus porque eu não posso me afastar de Deus. Foi Ele que gerou esse sentimento e esse entendimento em você. Sem mim nada podeis fazer. E isso não é para todo mundo, isso é para os filhos. Você é filho? Então entenda a disciplina como correção do Pai. Entenda a prova como correção. Entenda a luta, a dor, o sofrimento, a tristeza, o choro, em qualquer dificuldade que você está enfrentando, como o tratamento de Deus. Deus está levando você a cavar fundo, para que você tenha estruturas na rocha, para que o edifício que Ele fará através de você seja grande demais para a glória dEle. Você entende isso? O que nós temos feito por tão grande amor? Cantado canções, nos reunido 2 dias da semana. Não, eu faço muito mais, eu estou na igreja quase todo dia, fazendo várias coisas. Você não está fazendo nada demais, assim como eu não estou fazendo nada. Pastor, mas o senhor está até doente, o médico deu até direção para o senhor parar imediatamente, o senhor precisa de férias e tal. Meu irmão, mas pastor, é por muito trabalho, o senhor tem que dar uma freada. Meu irmão, tudo que eu estou fazendo é nada. Gastarei minha vida aos pés daquele que tanto me amou. Gastarei minha vida aos pés daquele que tanto me amou. O que nós temos feito por tão grande amor? Nada que nós fizermos tem o poder de pagar o amor e o poder que Ele manifestou em nós. Nós ouvimos por aí canções, até canções dizendo: eu estou pagando o preço para ir para o céu. Não, o preço já foi pago na cruz do Calvário.
A fé que Deus nos deu, que está lá em Efésios capítulo 4, quando diz: vocês foram salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Essa fé veio e nos deu vida, e nos fez crer em Cristo, mas nós precisamos permanecer na fé. Lembra de Pedro? Pedro decaiu da graça, Pedro decaiu da fé. Quantos crentes já apostataram da fé? Quantos crentes já se afastaram de Deus? Talvez você foi um que um dia se afastou de Deus. Talvez você é um que está afastado de Deus, e você sabe o que é estar distante de Deus. E você pode dizer assim: não, eu não estou distante de Deus, só estou distante da igreja, porque eu não aguento mais, é muito aborrecimento, é muita coisa, muita gente enchendo minha cabeça, sabe? Eu não aguento mais esse negócio, não, isso aí não é mais para mim, esse negócio de ficar em igreja não é mais para mim. Quem falou isso para você? Foi pela igreja que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele não morreu pelo planeta Terra, Ele morreu por aqueles que nele crê, e aqueles que nele crê foram aqueles que receberam vida para crer nele, e aqueles que nele crê são aqueles que se mantêm caminhando na palavra, na fé que vem por meio da palavra. Ou você não sabe, ou você não ouviu, a fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra do Evangelho de Cristo. Chega de mentir para si mesmo. Chega de dizer para si mesmo: não, está tudo certo, não, está tudo bem. E não importa se você é a dracma perdida ou se você é a ovelha perdida. A ovelha perdida estava perdida fora da casa, a dracma perdida estava perdida dentro da casa. Era o filho pródigo que estava do lado de fora e o filho pródigo que ficou dentro de casa. Ambos estavam perdidos, ambos estavam distantes do pai, ambos eram perdidos, mas foram achados pela graça. Repara, a graça encontrou a ovelha perdida por meio da dor, do sofrimento, da tribulação. A ovelha perdida que estava do lado de fora, que era o filho pródigo, sofreu. Uma grande fome se estabeleceu sobre aquele país, e ele passou fome, ele já não tinha mais o que comer, ele precisou comer a comida dos porcos para poder se manter vivo. E ele se lembrou: na casa do meu pai há alimento, na casa do meu pai há pão, até os servos do meu pai são melhor tratados do que eu. Ei, você precisa se lembrar. Lembra do tempo em que você tinha comunhão com a mesa do pai, que você sentava à mesa e você comia como filho, como filha. E volta, toma a decisão daquele filho pródigo, toma a decisão daquela ovelha perdida. Lembra, a ovelha perdida, o pastor foi buscá-la, o filho pródigo voltou para casa, mas as duas histórias são a mesma. A ovelha perdida e o filho pródigo que saiu de casa são a mesma história. Então como que o pastor foi buscar e o outro voltou para casa por uma consciência, por um arrependimento? É isso que acontece. Você acha que quando Deus for te trazer de volta, você acha que quando Deus for te buscar, você acha que quando Deus for te resgatar, você acha que Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar você e vai colocar no ombro e vai vir: ovelhinha, ovelhinha, eu te achei, ovelhinha, vem para casa. Ei, você se lembra o que o pastor faz com a ovelha rebelde? Você se lembra o que o pastor faz com a ovelha que se desvia? Ele quebra a pata, ele coloca, sabe, sobre o seu ombro ou sobre uma bolsa no seu colo e carrega ela para todo lado, para que ela se lembre que ela é dependente do pastor. Jesus é o bom pastor, Jesus é o pastor das ovelhas, Jesus. E se você tem sentido a dor de uma perna quebrada, por causa da angústia, da tribulação, do sofrimento, saiba, é o pastor que está tratando você. Se você está sentindo a fome espiritual, a angústia, sabe, parece que está tudo ruim ao seu redor, sabe, tem pessoas em volta de você, mas você se sente sozinho, é porque você se distanciou do Pai. Talvez você já não se lembra mais, mas o Espírito Santo hoje te lembra mais uma vez. A fartura na casa do Pai, a festa na casa do Pai, a alegria na casa do Pai. Volta, porque o Pai tanto te amou, que Ele está disposto a perdoar as suas manchas, limpar você, te dar sandálias novas, colocar um anel no seu dedo, para lembrar que você é filho dele, para você se lembrar: não, eu não sou escravo, eu não sou empregado, eu sou filho. Volta. A dracma perdida era o filho pródigo que ficou.
dentro de casa, mas perdido. Quando o filho que tinha saído voltou, o filho que ficou disse: o meu pai nunca me deu um cabrito, um carneiro para matar e fazer festa com os meus amigos. Mas esse filho dele volta e ele dá um banquete, ele mata o novilho cevado. Quando o pai ouve ele dizer isso, o pai diz: não. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e ressuscitou. Você reparou, você já notou que a parábola do filho pródigo, ela termina como se tivesse assim, como aqueles filmes que tem trilogia, como aqueles filmes que assim, acabou, mas não acabou. Ah, meu irmão, é como se tivesse encerrado apenas um bloco, mas ainda tem mais coisa pela frente. E onde tem mais coisa? Porque o pai diz assim: esse teu irmão estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. E a parábola se encerra sem a gente saber se o filho entrou, o filho mais velho entrou na festa ou não entrou. Porque o filho mais velho somos nós muitas vezes. E nós precisamos tomar essa decisão de entrar na casa, mas não apenas entrar na casa, entrar no coração e na comunhão do Pai. O Pai tanto te amou que está disposto a perdoar as suas afrontas, disposto a perdoar as minhas afrontas e nos resgatar novamente, e nos unir a Cristo, e nos unir aos nossos irmãos. Coloca a mão sobre o seu peito e diz assim: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tanto me amou. Obrigado, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deus está querendo mudar a sua sorte, mas você precisa mudar a sua mentalidade. Deus está querendo mudar a sua estação, mas o que adianta Deus te tirar do inverno da solidão, do inverno da tristeza, do inverno da depressão, do inverno da angústia, do inverno da tribulação e te colocar no verão da alegria, no verão da felicidade? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sol da justiça brilha sobre nós. Mas o que adianta Deus te tirar do inverno e te colocar no verão e você continuar usando casaco e agasalho, você continua assim capotando todo, com touca, gorro, com cachecol? Você vai sair de uma estação de sofrimento e vai entrar numa estação que deveria ser de alegria, mas vai continuar sofrendo, porque mudou a estação, mas não mudou a mentalidade. Você precisa tomar a decisão: não, eu sei, eu estou distante de Cristo e eu preciso voltar. Eu não vou enganar a mim mesmo. Eu não vou dizer para mim mesmo que está tudo bem, porque eu sei que não está nada bem. Eu não sinto mais o amado como eu sentia. Eu não ouço mais o amado como eu ouvia. Eu não o vejo mais como via. Eu não tenho mais comunhão e intimidade como tinha. Eu preciso voltar à essência da presença dEle, à essência da caminhada com Ele, à essência do tempo em que eu chorava, em que eu agonizava de amores por Ele. Coloca a mão sobre o seu peito e fala assim: o amor do meu Pai é forte, mais forte que a morte. Fala: o amor do meu Pai é poderoso, mais poderoso que tudo. Fala: o amor do meu Pai é perfeito. Aleluia. Aqueles que entendem isso, libere um som de glória e exalte ao Senhor. Aleluia, aleluia.